Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, terminada que está a maratona orçamental, importa agora concentrar-nos sobre o essencial. O Governo chegou a este Parlamento e mostrou, desde a primeira intervenção do Primeiro-Ministro, que tinha ensaiado bem o texto. Cada Ministro repetiu a todo o momento que este orçamento tem credibilidade porque tem resultados. Sabemos, o país sabe, que precisávamos de resultados. Temos o desemprego num máximo histórico. Temos os salários reais a caírem pelo 8º ano consecutivo na função pública. Temos uma imensa mancha de pobreza e a União Europeia, soubemos ontem, garante que em Portugal não basta trabalhar para deixar de ser pobre. Temos uma imensa geração a viver de 500 euros e a viver de biscates. Não há, pois, resultados. E precisávamos de credibilidade. Descobrimos que as contas do passado recente não estão certas e que as do futuro imediato são muitíssimo duvidosas. Descobrimos que o grande buraco deste orçamento, a passagem das estradas de Portugal para a sociedade anónima, conduz a uma ocultação de um imposto. Uma ocultação que não tenta sequer esconder que no futuro próximo a empresa vai ser parcialmente privatizada. Assim, sairá do perímetro orçamental logo que cobrar as portagens suficientes. A concessão da gestão de todas as estradas nacionais por 75 anos não tem credibilidade, porque não é uma decisão para proteger o bem público, porque agrava os custos para os portugueses. Vamos pagar em impostos e em portagens a rendabilidade dos capitais aplicados na empresa. Porque por causa deste negócio, as contas do déficit do Estado para 2008 não têm credibilidade. O Governo decidiu esconder do Parlamento e do país a dívida que esta empresa vai determinar. O déficit pode, por isso, ser 2,4%, como pode ser 2,6% ou até mais. Ninguém sabe. A alma deste negócio é o segredo. E o Governo sabe que esta operação não tem credibilidade. Mudou a data da concessão. Precipitou a nomeação do novo Presidente para uma empresa que ainda não está instalada. Ignorou a crítica dura do Tribunal de Contas contra a contribuição que não paga a contrapartida de um serviço. O Governo multiplicou resoluções, decretos, roçou pela ilegalidade para anular um decreto-lei com uma resolução. O dossiê das estradas de Portugal não tem, pois, nenhuma credibilidade. E perante a crítica, o Ministro das Finanças cedeu-se ontem no debate aqui no plenário e afirmou que a crítica é, e vou citá-lo, uma calúnia que afeta a credibilidade e a imagem do país a nível internacional. É preciso que um governante esteja muito vulnerabilizado para condenar a crítica como uma calúnia que prejudica o país no estrangeiro. Mas não vão por nós, senhores membros do Governo. A primeira escolha do Sr. Primeiro-Ministro para a pasta das Finanças, o professor Campos e Cunha, publica hoje um artigo onde diz frontalmente que a argumentação do Governo, e cito, não pega e que significa um custo significativamente maior para o Estado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro Teixeira dos Santos, gostaria de perceber se considera que o seu antecessor é também um caluniador da imagem do país. Pergunto-lhe mesmo se haverá outros caluniadores. É que foi exatamente na questão das estradas de Portugal que vozes críticas se levantaram dentro da bancada do PS para defender que um monopólio natural não pode ser entregue a interesses privados. O país já percebeu muito bem a marosca deste orçamento. Mas não é só nas estradas de Portugal que as contas não têm credibilidade. Sabia-se já que este Governo não pede contas àquilo que é a gestão privada de um hospital público. Agora, soube-se ontem, por um relatório do Tribunal de Contas, que na saúde não há registro fidedigno das despesas e da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Diz o Governo que a dívida no final de 2006 é de 2.000 milhões de euros. Diz o Tribunal que esta dívida é de 2.200 milhões. Onde estão os 200 milhões que não estão nas contas? É esta a pergunta que fica por responder. Diz o Governo que as contas do Serviço Nacional de Saúde estão equilibradas em 2006. Diz o Tribunal que faltam 284 milhões. Credibilidade e resultados. Aqui está a contabilidade criativa do Partido Socialista, anunciar resultados que são imaginários e ignorar os problemas que são reais. Estas contas do Serviço Nacional de Saúde revelam ainda uma outra realidade bem mais grave.
O Governo exigiu sacrifícios aos portugueses com o fecho dos serviços de saúde. O Governo impôs o aumento das taxas e aplicou-as a cirurgias e internamentos, sempre com o argumento de que era preciso menos saúde para ter as contas certas. O custo dos medicamentos para as famílias ultrapassou pela primeira vez na nossa história a participação pública. Tudo em nome do rigor e dos resultados. Hoje constatamos, o país constata, não temos nem rigor, não temos credibilidade. Em vez disso, temos facilidades. O orçamento inventa business angels, o anjo dos negócios. O orçamento garante que 5% do PIB passa pela zona da Franca da Madeira sem pagar imposto. O orçamento assegura que as filiais das multinacionais podem exportar os seus lucros sem pagar impostos. Estes resultados são a escolha deste orçamento. Laxismo, somas erradas, contas incertas. É assim o seu governo, Sr. Primeiro-Ministro. Este orçamento, o último que o seu governo faz para cumprir na integralidade, é um fracasso. Vamos chegando ao fim do mandato e só vai sobrando a obsessão do déficit. É certo que, pelo menos numa matéria importante, o Governo anunciou aceitar a proposta do Bloco de Esquerda para que as professoras e os professores contratados possam ter acesso ao subsídio e à licença de maternidade e paternidade. Era uma injustiça e era uma vergonha que algumas professoras e outras trabalhadoras fossem impedidas de aceder aos direitos da maternidade. Ficamos felizes por esta vitória do bom senso, mas em tudo o resto o Governo fechou a porta. Não quis aceitar as propostas do Bloco de Esquerda para impedir abusos contra o contribuinte, nomeadamente nas penhoras que foram objeto de crítica no próprio relatório do Provedor de Justiça. Não quis aceitar o levantamento do segredo bancário para que todos paguem segundo o que recebem. Não quis aceitar o uso da folga orçamental para comprometer com o país no desenvolvimento de uma política da segurança social e reserva o ajustamento de impostos para uma futura demagogia eleitoral em 2009. Não quer ouvir-te falar de combate ao desemprego, dos problemas reais do país, o Governo não quer saber. Por isso se virou para uma direita submissa, comprometida, cansada de se lembrar do seu passado triste e agradeceu-lhe, aliás, a sua colaboração. Em todo o caso, já passaram alguns dias desde a encenação da abertura deste debate e agora tudo voltou ao normal. O país precisa, e precisa muito, de uma esquerda capaz de assumir prioridades. O combate ao desemprego em nome da justiça. A redução da pobreza em nome da justiça. O fim da precariedade das novas gerações em nome da justiça. Um serviço de saúde universal e acessível a quem dele precisa, em nome da justiça. Em nome da justiça, o Bloco de Esquerda continuará a fazer oposição com propostas e combate político. Sabemos que o trabalho fala pelos seus direitos. Sabemos que as pessoas não são números. Sabemos que cada vez mais socialistas irão exigir uma política socialista e apelamos à sua coragem para enfrentarem o Bloco Central que se instalou na política económica e social, em nome da credibilidade e dos resultados que são necessários para que haja justiça. Disse.